Eu tô contando isso agora pra vocês porque a minha família não quer mais falar sobre o assunto. Eu sou a única que parece não conseguir esquecer. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos ao Halloween na Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Mais uma quinta de outubro, mais um vídeo aqui pra vocês na Terra do Medo. E nós estamos amando saber que vocês estão adorando esse nosso Halloween rosinha, essa vibes meio bruxinha, uma coisa mais assim, mais feiticeira. A creepypasta de hoje é pesada, tá? Mexe com bichinhos, eu adoro bichinhos. E hoje vamos mexer com bichinhos. Não é bom pra quem é muito sensível, gente. É uma creepypasta bem pesada mesmo, bem gore. Quem indicou pra gente foi o Fê, lá do Terror na Esquina. E eu espero que vocês gostem. Vamos então saber sobre essa história de hoje? Eu fui criada nos arredores de Preston, uma cidadezinha bem pequena ao sul de Idaho, com cerca de 5.000 habitantes. Minha comunidade mais próxima era uma estrada de terra sem saída chamada Bear Creek. Menos de 20 famílias viviam na Bear Creek. Eu sinceramente não me incomodava com o isolamento. Eu cresci com o conforto do campo, com vizinhos próximos, todo mundo se conhecendo. É uma realidade que só quem cresceu mesmo no interior conhece. Nós éramos uma comunidade mórmon, muito centrados na igreja, muito centrados em nós mesmos, nos habitantes. Todas as meninas, incluindo eu, fazíamos parte do grupo das moças. E todos os meninos faziam parte do grupo de escoteiros, que na nossa comunidade também fazia parte de um grupo da igreja. A gente fazia festas no dia da independência, a gente nadava na reserva de água lá próxima. Nós éramos uma comunidade muito feliz, muito próspera. A minha casa, que era uma casa de fazenda de 92 anos, construída pelo meu trisavô, ficava numa pequena colina. De um lado, cercada por um grande campo gramado e do outro por algumas estradas sinuosas. Do outro lado da estrada, ficava às margens de um riacho. O sul de Idaho é considerado um clima desértico, então pouca coisa cresce nos campos que não são irrigados, tirando ali ervas daninhas e alguns carrapichos. O riacho era uma exceção. Em volta dele crescia várias plantas, e o próprio riacho alimentava o crescimento de um emaranhado denso de salgueiros michos. No final do outono, a gente costumava descer até o riacho para pegar algumas sementes brancas e também algumas sementes do salgueiro para a gente enfeitar nossa cerca. Por sermos tão isolados, não era comum que animais descessem as montanhas. Tinha uma alce fêmea que ela sempre descia e ficava durante o inverno com o filhote dela perto do riacho. E volta e meia aparecia um puma. No verão em que eu completei 8 anos, eu lembro porque foi inclusive a época do meu batismo, ficou aparecendo ali durante um tempo um puma nas nossas redondezas. A gente não ficou preocupado porque os felinos grandes, eles não se aproximavam muito das fazendas, e eles acabavam seguindo o caminho deles quando viam que a comida não era o suficiente. Nesse verão, o meu vizinho, Peyton, ele estava trabalhando num projeto pessoal. Ele era completamente apaixonado pela National Geographic, e ele achou que seria uma ideia maravilhosa ele mandar um artigo para a revista sobre a fauna ali em volta do nosso riacho. E aquele jovem puma que estava ali perto da região deixou ele especialmente empolgado. Ele decidiu que queria uma foto do jovem puma. Então ele mandou um e-mail para a revista, para National Geographic, pedindo alguns conselhos. Eles aconselharam que ele instalasse uma câmera automática que tirasse fotos em poucos segundos de diferença, assim, várias fotos, mais ou menos ali na área em que o puma costumava aparecer. Também recomendaram ele usar algum tipo de isca para atrair ainda mais fácil o puma. Ninguém ali no riacho achou que seria uma boa ideia usar uma isca viva ou alguma carniça para atrair. Então a gente acabou pensando em outro tipo de isca. Decidimos preparar várias gravações de um coelho morrendo e fazê-las ficarem tocando em looping em pequenas caixas de alto-falantes que ficariam escondidas nos salgueiros. Eu lembro quando todo mundo desceu as margens para testar os alto-falantes. Foi quando eu ouvi o som pela primeira vez. Gente, o som de um coelho morrendo
é horrível. Já descreveram como o som parecido de uma criança gritando em desespero. Se você nunca ouviu, procura online, tem vários vídeos que mostram. Vale a pena ouvir. A câmera foi instalada, os alto-falantes foram instalados, tudo estava perfeito, tudo arrumadinho da forma que tinha que ser. O Peyton explicou que ia deixar tudo funcionando durante uma semana, sem interrupções, e depois ele ia lá para conferir. Isso daria tempo do nosso cheiro dissipar ali das margens e o puma ficaria encorajado a aparecer. No começo eu fiquei preocupada com barulho. A nossa casa ficava num ponto mais próximo ali de onde as caixas de som tinham sido instaladas. Meu pai me garantiu que o som não chegaria na nossa casa. E eu fiquei muito aliviada quando chegamos em casa e realmente o som não chegava lá. As margens eram longe o suficiente para o barulho não chegar na minha casa. Eu lembro do Peyton no dia seguinte lá na igreja. Ele estava completamente ansioso, doido para ir conferir o equipamento. Mas ele tinha que esperar uma semana, como todos nós ficávamos lembrando a ele. Porque se ele fosse, ele poderia espantar o puma e ele poderia nunca mais aparecer. Naquela noite, eu acordei com um barulho horrível. Eu sentei na cama como um poste. Meus olhos estavam completamente arregalados e eu estava com as mãos tão apertadas que as marcas das minhas unhas ficaram na minha mão durante horas depois. Eu conhecia aquele som, era a gravação do coelho. Soava fraca e distante, como se realmente tivesse vindo das margens do riacho. Mas isso era impossível, porque na noite anterior, a gravação estava tocando durante a noite inteira e não tinha chegado lá em casa. De lá, a gente não tinha ouvido nada na primeira noite. Bem, eu acabei não conseguindo dormir. E eu tava com medo demais pra levantar e ir até a cama dos meus pais. A gravação tocava sem parar. Eu cheguei a decorar o loop. De manhã, eu cambaleei pra cozinha pra tomar café. Minha mãe e meu pai estavam sentados à mesa. E eu reparei que eles também tinham olheiras. Eu não tinha sido a única a ouvir o barulho. Mamãe estava convencida de que o equipamento tinha quebrado durante a noite. Ela queria descer as margens para verificar. O meu pai não deixou. Papai era um homem gentil e ele queria evitar drama desnecessário. Ele tinha certeza que foi o vento que estava mais forte naquela noite e que acabou levando o som mais longe do que normalmente ele levaria. Ele pediu pra gente parar e escutar. E a gente parou, ficou prestando atenção e realmente, naquele momento, não estava fazendo nenhum barulho. Nós esquecemos o assunto e seguimos nossa rotina. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu sentei na minha cama e fiquei encostada na parede. Os sons pareciam mais altos do que na noite anterior. Mas dessa vez tinha uma coisa diferente. O som estava muito mais grave do que eu me lembrava. E algumas partes do loop estavam desaceleradas, como se a gravação tivesse deformado em alguns pontos. Às vezes, o loop ele não terminava na hora certa. Ele era interrompido. E depois disso, voltava num ponto aleatório no meio. Mamãe não mencionou nada na mesa do café, mas tanto ela quanto o papai pareciam tensos. Na terceira noite, eu criei coragem para ficar do lado da janela do meu quarto, olhando para o quintal. Por um momento, eu fiquei enraizada naquele lugar, com as mãos tremendo muito, mesmo eu fazendo força. O som se esgueirava pelas frestas da janela. Observei o contorno das árvores do quintal, perfeitamente imóveis. Nem a mais leve brisa movia os seus galhos. Mamãe anunciou que iria visitar as irmãs no dia seguinte e que provavelmente passaria a noite lá. Ela me convidou para ir junto com ela, só que eu sempre fui a filhinha do papai, então eu resolvi ficar na fazenda. Eu dormi na cama dos meus pais no lugar da mamãe naquela noite, mas nem isso ajudou. Eu não acho que meu pai tenha conseguido dormir também, porque ele ficou anormalmente imóvel naquela noite. Começamos a ouvir os barulhos durante o dia também. Eu tava desenhando com giz na calçada quando aconteceu. Meus ombros se enrijeceram e os pelos da minha nuca se arrepiaram. Houve apenas um grito, curto e agudo. E então, a gravação ficou em silêncio. Aconteceu de novo em vários momentos durante o dia, só que nunca tocava a gravação inteira, só uma parte do loop. Naquele mesmo dia, no fim da tarde, o pai do Peyton subiu na nossa entrada com quadriciclo. Ele disse pra gente que estava procurando a cadela da família, uma labradora caramelo que era um amorzinho de cachorro, mas estava desaparecida desde aquela manhã. Papai disse que sentia muito, mas que não tinha visto ela. Eu olhava pra ele com um olhar de súplica, pedindo em silêncio para ele mencionar a gravação. Mas ele não mencionou. Ele era um homem quieto, afinal.
Ele não queria trazer drama desnecessário à tona. Mamãe ficou fora a semana inteira. Papai e eu não dormimos. No sábado, a gente conseguia ouvir a gravação o dia todo. Só que o loop original tinha se perdido. Eu não reconhecia mais nenhum trecho. Às vezes os gritos eram finos e longos, outras vezes não passavam de rosnados. Uma vez o papai estava esquentando pra gente o bolo de carne pro almoço e o barulho foi tão alto e estridente que ele se assustou e largou o prato que se espatifou no chão. Eu pressionei as mãos no ouvido e fechei os olhos com toda a força, mas não adiantou de nada. O som se forçava entre os meus dedos, apertava minha garganta e chacoalhava minha caixa torácica. A barulheira durou 1 minuto inteiro e depois, silêncio completo. O papai tremia. Foi a última vez que a gente ouviu o barulho naquele dia. O Peyton apareceu no sábado à noite pedindo permissão para cruzar a nossa estrada para ir recolher o equipamento. Ele estava tão animado. Eu vi ele desaparecer no horizonte com uma sensação de alívio cansado. Depois que o equipamento fosse embora, tudo aquilo pararia. Eu mal podia esperar para dormir tranquilo uma noite inteira. 1 minuto depois, eu avistei o Peyton voltando pelas margens. Eu fiquei confusa. A gente tinha demorado muito tempo para montar todo o equipamento, a câmera, os alto-falantes, então eu presumi que demoraria mais ou menos o mesmo tempo para desmontar tudo. Prendi a respiração quando o Peyton se aproximou. Ele não parecia nada bem. O seu rosto estava completamente pálido e os seus olhos arregalados. Alguma coisa escorria do seu queixo para a camisa. Depois, olhando bem, eu percebi que era vômito. O meu pai correu para amparar ele antes que ele caísse e exigiu saber com detalhes o que tinha acontecido. Só que o Peyton não conseguia falar. Ele só chorava e chorava. Chamamos o pai dele. Eu fiquei ali cuidando do Peyton enquanto meu pai e o pai dele desciam as margens. Quando eles voltaram, os seus rostos estavam sombrios. O cheiro deles estavam muito estranhos e eu notei na mão do meu pai que estava completamente vermelha. Eu perguntei o que tinha acontecido, mas eles passaram direto por mim e já pegaram o telefone para ligar para a polícia. Ninguém quis me dizer o que tinha acontecido. Eu fiquei ali sentada no sofá sem entender nada, enquanto um turbilhão de vizinhos e policiais passavam por mim. Em certo momento, um policial passou por mim e ele deixou alguma coisa em cima da mesa. Curiosa, eu fui olhar o que era e era a câmera que estava nas margens. Só que eu não queria ter olhado. A câmera estava um pouco avariada, alguns amassados e arranhões no plástico da carcaça. Quando eu peguei, as minhas mãos grudaram no plástico. Alguma coisa muito gosmenta e fedorenta cobria toda a carcaça da câmera, mas ela ligou mesmo assim. O primeiro conjunto de fotos era um conjunto de fotos normais. Apenas os salgueiros esverdeados por conta do modo noturno. Conforme eu fui avançando, as fotos começaram a ficar estranhas. Em certo momento, o ângulo das fotos mudou, como se ela tivesse sido derrubada do tripé. Agora, a maior parte da tela era grama e alguns respingos cobriam as fotos, o que permaneceu durante toda a série. Uma das fotos me fez parar. Tinha uma figura nela, ou metade de uma figura, porque a maior parte do seu torso não encaixava na tela. Achei que fosse um humano, mas não parecia que aquela coisa tinha capacidade de ficar em pé. As pernas eram torcidas, como se fosse de algum animal, e dava pra ver que tinha dificuldade de manter elas eretas. Ao lado das pernas pendia um braço, longo e fino. O que quer que fosse aquilo, devia estar curvado, porque os dedos finos passavam da altura dos joelhos tortos. O conjunto seguinte de fotos era diferente. Era como se agora a câmera tivesse sido pega e alguém tirou as fotos segurando ela. A primeira foto eram das margens, à noite. A segunda me assustou. Eu tive que olhar de mais perto para decidir o que era. Um coelho. Ele tinha sido colocado nos arbustos, mas suas orelhas e a maior parte do seu couro tinha sido arrancada. A próxima imagem era do mesmo coelho, só que agora uma mão escura e fina segurava ele contra o céu. O seu corpinho mole pendia como algo em um pesadelo. Nas fotos seguintes, mais coelhos se juntavam àquele, cada um com as suas 2 orelhas e todo o seu couro removido. Depois um gato. Depois mais gatos. Depois, um cachorro, a labradora caramela. E depois, o puma. A foto seguinte mostrava 7 coelhos, 3 gatos, um cachorro e o puma,
todos alinhados em uma fila, voltados para a mesma direção. Seus braços e pernas tinham sido arrumados como se eles estivessem marchando. O couro de todos eles tinha sido removido, e pequenos pontos brancos brilhantes revelavam partes dos seus crânios. A última foto estava excessivamente clara, como se tivesse sido tirada de muito perto com um flash ligado. Um olho dominava todo o quadro, mas era amarelado e crostoso, com a pupila em barra como a de um cavalo. No canto inferior, a borda da boca podia ser vista. Sem lábios, só os dentes, pequenos, afiados, com largos vãos de gengiva vermelha entre eles. Eu realmente não queria ter olhado aquelas fotos. Eu ouvi o meu pai falando com a polícia do lado de fora. Eles disseram que os alto-falantes tinham falhado. A gravação só tinha tocado na primeira noite.